Aprendemos a gerenciar o nosso sistema de financeiro pelo quadro 360 e agora nós vamos fazer pelo menu lateral, que é o menu dos módulos, né? E nós vamos pelo gerenciador financeiro verificar esses mesmos lançamentos, as contas fixas, como seria a visualização. Então, vamos lá? Aqui, nós estamos no quadro 360, mas eu vou navegar aqui no meu menuzinho lateral, vou clicar nesses 3 tracinhos para ele expandir. Aqui é o financeiro e nós vamos no gerenciador financeiro. Aqui, quando a gente entra no gerenciador financeiro, ele já aparece para nós os lançamentos com relação ao período do mês. Então, ele sempre pega o período vigente, que é do dia 1º do mês vigente até a data que nós estamos atualmente, tá? Então, do dia 1º/9 até o dia 18/9, que é a data que eu estou gravando o nosso tutorial. Então, aqui, aí embaixo, ele traz só referente a esse período. Ele sempre vai trazer também ticado pagar e receber, para a gente saber o que a gente tem dentro desse período para pagar e receber, tá bom? A gente pode clicar nesses botõezinhos coloridos aqui, a gente tem um botãozinho de limpar. A gente pode clicar nesse limpar, e aí quando a gente clica no limpar, ele limpa todos os filtros e ele traz tudo que tem lançado no nosso gerenciador financeiro, tá bom? Então, aqui a gente tem contas a pagar na cor vermelha, né? Então, essa corzinha vermelhinha seria contas a pagar. Esse na corzinha azulzinha seria contas a receber. E lá embaixo nós temos também uma corzinha diferentinha, que é esse meio verdinho, que é contas pagas ou recebidas, tá? Então, tudo que a gente pagou ou recebeu, ele vai ficar nessa corzinha verde, tá bom? Aqui também ele tem uma outra corzinha diferenciada, que é quando a escrita tiver na cor roxa, significa que é uma conta atrasada, tá? A gente ou deixou de pagar ela, ou deixou de receber ela, e ela fica nessa cor roxa para nos orientar de que a gente precisa fazer o pagamento dessa conta, tá bom? Outros filtros que nós temos aqui, a gente tem os filtros aqui das tagzinhas, tanto pagar, pago, recebido. Então, se eu quiser ver só as contas a pagar, clico aqui e ele vai trazer para mim só contas a pagar. Outros filtros que nós temos também é aqui, ó, pelo vencimento, né? Então, eu posso colocar um período que eu queira de vencimento. E aqui nessa bolinha, a gente tem outros filtros, tá? Então, essa tela aqui é cheia de filtros para a gente orientar aqui e poder filtrar de diversas formas, tá? Então, ele tem aqui por data de emissão, por pago, por competência, por última alteração, pelo valor, pelo cliente. Então, tem vários tipos de filtros, tá bom? Você pode clicar no filtro que você desejar, tá bom? Aqui também a gente tem um campinho de busca. Então, se a gente clicar aqui, por exemplo, escrever Daiane Lima, ele vai filtrar pelo nome do cliente, tá bom? Ele não vai levar em consideração os outros filtros, tá? Então, se eu filtrar, por exemplo, só o pago, como ele tá como Daiane Lima, ele ainda vai filtrar sempre pelo cliente, tá? Então, esse campinho aqui de busca, ele não leva em consideração os demais filtros, tá bom? Então, se você quiser filtrar pelo nome certinho e só com filtros específicos que você desejar, você vai limpar aqui, vai clicar no vencimento e vai colocar o nome aqui do cliente, tá? Aqui, ó, você vai buscar pelo nome do cliente e fazer os filtros que você desejar, tá bom? Outra forma também de pesquisa é pela lupinha. Aí já é mais genérico, que em todas as telas tem essa lupinha, tá bom? Todas as telas que tem uma tabela, né? Ela tem essa lupinha pra gente pesquisar pela tabela. Aí você também pode pesquisar pelo nome do cliente aqui, Daiane Lima. A diferença é que na tabela precisa estar com o nome bem certinho, senão ele não pesquisa, tá bom? E aí, para apagar da tabela, você vai clicar nessa borrachinha e ela volta a pesquisar tudo que a gente estava pesquisando aqui, tá bom? Então, esses são os filtros. Aqui também ele mostra para nós os valores, tá? Que tem no nosso financeiro. Então, aqui ele tá falando que o meu saldo tá negativo. Por quê? Porque eu ainda não fiz eu tenho muitos lançamentos atrasados, tá? Que eu não dei baixa. E eu não fiz todas as baixas que eu precisava para deixar o meu saldo certinho, tá bom? Mas aqui, ó, tem essa setinha. Ele vai mostrar para nós tudo o que foi dado entrada dos bancos, tá?
Eu aqui no meu sistema AVA, eu tenho dois bancos, tenho o Bradesco e tenho o Cora. Só que eu só, por enquanto, só dei entrada em contas do Cora. Eu ainda não iniciei com o Bradesco, tá? Que eu vou fazer a conciliação bancária com vocês, vou fazer algumas alterações no banco com relação a valores do banco, diretamente num próximo fluxo que a gente fizer, tá bom? Aqui, além desse filtrinho aqui do saldo, ele tem também ele divide assim, né? Receber e recebido junto, pagar e pago junto. Se eu quiser ver separado, clico nessa setinha e ele mostra aqui só o que foi recebido, só o que tem pago, só o que tem a receber e o que falta pagar, tá bom? Retraindo ela aqui, ela volta a aparecer só as informações. Vamos agora a esses botõezinhos coloridos aqui na lateral. Então, a gente tem aqui, vou começar falando, vou pular esse novo, porque o novo a gente já fez pelo quadro, então só vou depois mostrar para vocês que é igualzinho do quadro, tá? Esses botõezinhos aqui, ó, esses três, eles vão precisar de uma seleção de uma linha daqui de baixo, para que a gente possa fazer a ação, tá? Então, a baixa seria para a gente dar baixa numa linha financeira. Então, por exemplo, eu quero fazer, deixa eu ver se é esse daqui. Esse daqui que tá atrasado, acho que é do Cora. Deixa eu ver se ele é da carteira Cora. Isso, ó. O Rogério aqui, ele tá atrasado. Nós vamos pagar ele aqui. Tá atrasado não, tá dentro do prazo, né? Mas vamos pagar ele aqui, ó. Hoje, né? Então, hoje era a data de pagar ele, então a gente vai receber ele, a gente vai receber aqui, ó. A gente vai selecionar e vai dar a baixa, tá? Se foi no própria carteira Cora, né? E no mesma data do vencimento que estava para ele e o mesmo valor, a gente vai colocar aqui só baixar. Não preciso mudar a carteira e nem a data de pagamento, porque a data de pagamento realmente foi no dia 18/9. Então, eu vou baixar aqui e ele pega a referência da linha, tá? Então, baixada com sucesso. E aí, ele sai daqui e vai lá para baixo, porque as linhas pagas vão sempre lá para baixo, tá? Ó. Então, ele fica lá como uma conta paga, hoje, né? Recebida. E aí, tá tudo certinho aqui. E aqui, ó, você pode ver que ele não atualizou o nosso saldo, né? Então, a gente também já vai usar um outro botãozinho aqui colorido, que é esse aqui, ó, TZ Saldo. Se a gente clica nele, e aí ele atualiza o saldo para nós, tá? É como se fosse só um refresh do saldo, tá? Então, a gente usou o botão de baixar e o ATZ saldo. A gente também tem o botãozinho de duplicar. Eu vou duplicar a linha da Daiane mesmo. Então, eu vou selecionar aqui a linha da Daiane. E vou clicar aqui em selecionar e vou duplicar. Ele pergunta se eu quero realmente duplicar a linha 39. Eu clico que sim. E aqui a gente duplicou ela, tá? Eu vou colocar aqui que o próximo vencimento dela vai ser dia 10, tá? Ou no mês 10. Então, eu vou colocar dia 22/10 de 2025, tá? Então, o duplicar serve para isso, para a gente duplicar uma linha e alterar os dados da linha, tá bom? Aqui na tabela, ela é uma tabela bem extensa, tá? Ela tem várias informações e tem informações que a gente pode editar, tá bom? Então, que nem eu fiz a edição agora do vencimento, né? Quando é uma linha, quando é uma coluninha que a gente pode editar, ele vai estar com essa corzinha aqui destacada em azul, tá? Então, ele tem aqui destaque em azul, significa que eu posso editar. Se for um destaque em laranja, não posso editar, tá bom? Então, essas coluninhas aqui são para a gente poder fazer edições. Aí, a gente tem o botão de excluir também, que a gente pode selecionar e excluir a linha. Temos o botão aqui de transferir, que você vai clicar para transferir, por exemplo, da Ava Academy para a Ava Academy 2. Aí, a gente pode colocar aqui a carteira certinha e falar da onde vai para onde foi, tá bom? Eu não vou fazer agora porque eu não tenho transferências para fazer. E aqui a gente também pode gerar o boleto. Então, eu vou selecionar aqui o boleto e vou selecionar a linha e vou gerar o boleto. Aí, ele gera aqui, ó, o boletinho do meu cliente. Lembrando que os dados do cliente tem que estar bem certinho dentro do cadastro dele. E aqui ele tem que estar como boleto. Tem que estar como boleto e tem que estar com a carteira certinha que vai ser feito o boletinho, tá bom? Aí, para carteiras como Bradesco, Santander e Itaú, eles são
eles não são de API, não são de modelos digitais, eles têm agência física, né? Então, aqui, quando for para esses bancos, você tem que gerar o KNAB. Então, para o sistema entender, aliás, para o seu sistema do banco entender que você gerou um boleto fora do banco, né? Gerou para o sistema. Você vai clicar na seleção da linha também, que você já gerou um boleto, vai clicar em KNAB e vai gerar o arquivo de remessa e colocar no seu banco, tá bom? Isso para os bancos que não são digitais. Agora, os bancos que são digitais, uma vez que você gerou o boleto, que seria hoje, atualmente, né? Enquanto a gente está gravando esse vídeo, nós temos o Cora, o Inter e o Sicoob, tá? Esses 3 bancos são bancos digitais, que se você fizer as configurações, de acordo com os vídeos que nós temos lá, e fazer o boleto, fez o boleto aqui, já tá lá no seu banco, tá? Aí você não precisa fazer esse processo do KNAB. Outro botãozinho que nós podemos utilizar depois de gerar o boleto também, é esse botãozinho aqui de e-mail. Você pode selecionar a linha, clicar no e-mail, e aí ele vai enviar o boleto para o seu cliente. Ele vai ter aqui o remetente, que você pode alterar na hora também. Coloca aqui o título, né? Por exemplo, boleto. E aqui coloca segue boleto, que é o corpo, né? Do e-mail. Segue boleto. Aí, aqui você clica em enviar. E ele vai para a fila de e-mail e já envia lá para o seu cliente, tá? Ele demora algum tempinho para ser enviado. Então, não vai dar para a gente ver agora em tempo real, tá bom? Mas ele fica na nossa fila. E aí nós temos aqui os botões de listagem, né? Esse aqui, ATZ Provisões, é um botão que a gente não está utilizando agora, então nesse fluxo eu não vou mostrar. O ATZ Saldo foi o que eu mostrei aqui, que seria para atualizar esse saldo, então a gente vai fazendo baixas e aí ele vai mostrando aqui para nós. O listar seria para listar tudo de acordo com o filtro que a gente fez. Então a gente fez algum tipo de filtro aqui e ele não estava listando mais nada, né? Então a gente clica aqui no no listar. E aí ele vai dar uma recarregada na tela com todos os filtros que a gente estava fazendo, tá bom? O limpar foi o primeiro botão que eu utilizei, que seria para limpar todos os filtros. Atrasados. Ele faz uma listagem para nós de todos os atrasados, tá? Para a gente fazer um e-mail. Então, por exemplo, eu quero mandar para esse atrasado aqui, ou para esse atrasado aqui. Eu clico aqui e aí ele envia um e-mail falando para o meu... Eu não vou mandar isso porque é eu que estou atrasado, né, com o pagamento, mas eu poderia mandar para uma conta a receber, um cliente que ainda não fez o pagamento para mim. Aí eu posso mandar um e-mail também de inadimplência, tá bom? Nós temos também aqui esse unir, tá? Esse unir, a gente clica para unir lançamentos. Então, por exemplo, eu quero unir o do meu lançamento do aluguel. Vou pagar 2 aluguéis ao mesmo tempo, né? Então, eu vou lá, coloco o meu Yamaha aqui, seleciono as linhas que eu quero deixar elas unidas, tá? Vou unificar, vou unir lançamentos. Ele pergunta se eu quero fazer isso, né, com as linhas 35 e 36. Se eu falar que sim, ele vai abrir a telinha para a gente fazer o lançamento aqui. Então, agora ele ficou no valor de 6 mil, né? E eu quero fazer aqui o vencimento vai ser 20 vai ser 30, né? Vou pagar no intermediário ali, 30, e eu vou pagar em uma parcela mesmo, tá? Então, eu vou pagar em uma parcela e vou salvar ela aqui. Salvei, prontinho. Ele vai ficar assim, então, ó, linhas agrupadas, com dia 30/9, 6 mil reais. Vai sair um dinheirão da minha conta. Então, eu vou colocar aqui, vou salvar e prontinho, já fiz essa parte. Aí, eu venho aqui só no listar, para listar aqui novamente. E aí, ele vai ficar com essa linha, ó. Em vez de ser as linhas que eu tinha colocado, né? Ele vai ficar com uma linha verde e aquelas 2 linhas não existem mais. A 35 e a 36 agora passou a ser a 41, tá? Que eu vou pagar nesse mês vigente, tá bom? Esse foi o botãozinho de unir. O importar nós já falamos no treinamento estrutural. E depois a gente vai falar sobre a parte de relatórios, tá bom? Então, esse aqui seria o nosso gerenciador financeiro. Uma forma da gente fazer a análise financeira e lançamentos também. Ah, sim, a gente fez também o botãozinho do novo. Esse novo é a mesma linha de raciocínio lá do quadro 360,
Só que em vez de a gente ir pelo quadro, a gente faria o lançamento por aqui. Ele abre a mesma tela que abriu quando a gente fez pelo quadro 360, tá bom? Aí você vai preencher esses campos e ele vai salvar aqui uma linhazinha financeira igual foi lá no quadro 360, tá bom? Esse foi o nosso treinamento do gerenciador financeiro.